Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu vou compartilhar então aqui a tela para a gente começar a conversar um pouquinho. Opa, eu acho que deu tudo certo. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Gutenberg Santos, eu sou médico neurologista aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro eu trabalho aí em duas universidades, uma universidade privada, que é a Estácio de Sá e Domed, e uma universidade pública, que é a Universidade Federal Fluminense. E é sempre um prazer participar dos congressos do Esclerose Múltipla Brasil, e é um prazer estar com vocês aqui, para quem aguentou ficar até esse horário. E eu vou ficar para a última aula também, que essa última aula está super interessante, é um assunto super em voga. Eu acho que quem puder ficar vai aproveitar bastante. Então, pessoal, hoje o Rodriguinho me pediu para falar um pouquinho de síndrome radiológica isolada, né? Se a gente deve ou não tratar uma síndrome radiológica isolada, né? Então, para chegar nesse tópico especificamente, eu vou falar um pouquinho de síndrome radiologicamente isolada propriamente dita para vocês, né? Para a gente conseguir fazer esse racional. Em primeiro lugar, eu estou vendo vocês aqui no chat, né? Então, se vocês puderem escrever aí no chat, botando esse pedacinho aí desse animalzinho, que animalzinho vocês acham que é esse? Eu vou dar aí um minutinho para vocês responderem aí no chat, ver quem consegue adivinhar de qual animalzinho que eu estou falando aqui. Ó, o pessoal já está começando a responder aqui. A Maria Clara falou que é um porco. Ó, mais um porquinho aqui. Outro porquinho. Mais porcos aqui para gente. Eu acho que ninguém está discordando que seria um porquinho baby aqui. É a cara dele mesmo. Então é isso, pessoal. Mas por que eu estou perguntando para vocês que animalzinho é esse aqui, né? Porque a gente traça exatamente esse racional quando a gente fala de síndrome radiológica isolada, né? E esclerose múltipla. A gente se apresenta ali, né? Um paciente se apresenta para a gente com uma imagem, né? Que tem cara de porco, focinho de porco, rabinho de porco. Então é muito provável que seja um porco, como vocês colocaram aqui no chat para a gente, né? Apesar de, em alguns momentos, a gente se confundir, né? Porque vocês estão vendo aí na tela que tem um porco unicórnio, né? Mas esse é basicamente o racional que a gente trata. E se tem cara de porco, né? Focinho de porco, rabo de porco, porco por que não tratar, né? Por que não tratar, por exemplo, uma doença que parece que seja esclerose múltipla? E aí, pessoal, por que a gente tem falado, né, cada vez mais a respeito de síndrome radiológica isolada, né? Na verdade, porque no passado, né, e eu sou formado aí há 20 anos, basicamente, mais de 20 anos, no passado a gente tinha uma certa dificuldade em acessar a ressonância, né? E isso tem mudado aqui no nosso país ultimamente. Aí eu trouxe até uma reportagem aqui do Globo, né? Falando a respeito dessa disponibilidade de aparelhos de ressonância, né? Então, a gente vê, por exemplo, que aqui no Rio, né, que é a cidade onde eu moro e trabalho, a gente teria uma disponibilidade de aparelhos de ressonância magnética maior, por exemplo, do que a gente tem em toda a Alemanha, né? E se a gente for pensar no que recomenda aí a OMS, né, da mesma forma isso acontece para a gente. Então, com esse aumento na disponibilidade da ressonância, muitas das vezes o que vai acontecer... Opa, perdão, eu acho que o videozinho aqui não roda, mas eu coloquei esse videozinho aí para vocês,
que seria de uma moça jovem, por exemplo, que está ali caminhando e de repente ela cai, né? Sofre ali um trauma, né? E hoje, muitas das vezes, o que acontece? Essa pessoa vai acabar recebendo a solicitação de fazer um exame aí de ressonância magnética, né? E sem nunca ter relatado nenhum sintoma de esclerose múltipla, né? Sem nunca ter referido para a gente algo parecido com o que um paciente de esclerose múltipla apresenta, ela vai lá fazer a ressonância e muitas das vezes o que a gente encontra é isso aqui, uma imagem típica de um paciente que tem esclerose múltipla e muitas das vezes até lesões que captam contraste, mesmo o paciente sendo assintomático, né? E aí a gente se depara com essa necessidade de tomar uma decisão, né? Se a gente vai esperar realmente acontecer uma sintomatologia ou se a gente já vai indicar um tratamento para esse paciente, mesmo ele nunca tendo apresentado uma sintomatologia e tendo ido fazer um exame de imagem por um outro motivo qualquer. Essa é a questão que a gente se depara ali nos ambulatórios, né? De uma maneira geral, no consultório, na universidade, que a gente fica ali se perguntando, né? E agora, José, o que a gente vai fazer? E aí, quando a gente vai tomar essa decisão, vale a pena relembrar um pouquinho da história natural da esclerose múltipla. História natural é o que acontece com a gente se a gente não tomar nenhuma intervenção, né? Então, por exemplo, digamos que eu recebesse hoje o diagnóstico de esclerose múltipla e eu não fizesse nada a respeito, não fizesse nenhum tratamento para esse diagnóstico que eu recebi. E a gente sabe o que acontece com a grande maioria das pessoas que não tratam a doença, porque no passado a gente não tinha tratamento, né? Então a gente acabava acompanhando os pacientes e a gente via essa evolução na ausência de tratamento. E a gente sabe que a evolução na ausência de tratamento é uma evolução que geralmente é ruim. Então, cada vez mais a gente foi discutir iniciar o tratamento de uma maneira precoce. E hoje em dia, iniciar o tratamento assim que você faz o diagnóstico, né, ou na primeira manifestação clínica, já é algo que é muito bem estabelecido e os próprios critérios de diagnóstico foram mudando ao longo do tempo para que a gente conseguisse fazer o tratamento dos pacientes e o diagnóstico dos pacientes na primeira manifestação clínica. E até algum tempo atrás, a gente discutia se ia começar realmente a tratar ou não, se a gente trataria essa primeira manifestação. Hoje em dia, a gente não tem mais dúvidas com relação a isso, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a doença não começou ali naquela primeira manifestação clínica, que a gente tem aí uma doença subclínica, né? A gente tem alterações subclínicas muito tempo antes da clínica aparecer. Isso acontece porque a gente tem uma reserva neuronal que é muito grande. Então, muitas das vezes, a gente apresenta uma lesão na ressonância sem ter nenhuma sintomatologia. É interessante chamar atenção para isso. Só que a nossa reserva neuronal, como qualquer reserva, ela é finita, né? Então, imagina que você tem um dinheiro guardado lá na poupança e você começa a gastar ele sem repor, né? Em algum momento esse dinheiro vai acabar. E aí você vai entrar lá no vermelho no seu banco, né? Vai entrar no cheque especial. É mais ou menos o que vai acontecer aqui. Se a gente não trata de uma maneira precoce, lá no futuro, quando a gente ficar mais velho, a gente vai pagar o preço com relação a isso. Então, o quão precoce seria importante tratar todos os pacientes de esclerose múltipla? É isso que a gente está discutindo hoje em dia, com a tecnologia cada vez mais presente aí no nosso dia a dia. Isso é tão importante que, há algum tempo atrás, aí durante a pandemia, a gente teve um congresso
Europeu de Esclerose Múltipla. Para quem não está familiarizado, o Congresso Europeu, que é o ECTRIMS, ele acontece anualmente e ele é o principal e mais importante congresso a respeito de esclerose múltipla. Nesse momento aí, o congresso estava sendo virtual por conta da pandemia, mas a gente estava discutindo um assunto e a sessão plenária do congresso, que é uma das sessões mais importantes do congresso, falou a respeito de pródromos da esclerose múltipla. E o que seriam esses pródromos da esclerose múltipla? Esses colegas buscaram, né, em bases de dados, e a gente tem bases de dados muito robustas aí no mundo. Esses pacientes foram buscar nessas bases de dados o que acontecia com os pacientes de esclerose múltipla antes deles receberem o diagnóstico. E o que foi encontrado ali, né? Que muito tempo antes de você receber o diagnóstico, você já tinha os pacientes procurando mais atendimento médico e por motivos não relacionados aí, em princípio, à esclerose múltipla. Sintomas como ansiedade, enxaqueca, fibromialgia, distúrbios do sono, questões dermatológicas e por aí vai. Mostrando para a gente que as alterações começam aí muito antes daquela nossa primeira sintomatologia. E aí, sabendo disso, a gente traçou esse panorama de janelas de oportunidade, né? Hoje em dia, a gente fala que a gente tem janelinhas ali de oportunidade para a gente intervir na evolução da esclerose múltipla para que os pacientes levem a vida mais normal possível, né? O mais perto do normal possível. E hoje a gente descobriu que essa janela de oportunidade está lá no início da doença, né? E principalmente com os tratamentos que a gente tem disponível hoje em dia. Vocês sabem que quando eu comecei a tratar a esclerose múltipla, a gente tinha basicamente os medicamentos de plataforma, né? Que são os medicamentos injetáveis, né? O interferon e o acetato de glatiramer. E ao longo da nossa evolução no conhecimento da fisiopatologia da esclerose múltipla, a gente tem hoje mais de 15 moléculas aí descobertas no mundo para poder tratar a esclerose múltipla. E aí, claro, a gente sabe que essas moléculas melhoraram bastante, né, em termos de eficácia. Hoje a gente tem medicamentos de altíssima eficácia e a gente consegue realmente frear, né, parar essa evolução da doença. A gente consegue tratar muito bem a inflamação, mas a gente, infelizmente, ainda não consegue consertar aquilo que foi estragado, né? Daí a importância de você deixar estragar o mínimo possível, né? E daí a importância de você intervir o mais precocemente possível. E aí, claro, por conta disso, a gente foi, assim como acontece na esclerose múltipla, a gente foi buscar critérios para que a gente pudesse tratar os pacientes, para que a gente pudesse dizer que aquele paciente tem uma síndrome radiológica isolada. É claro que vocês viram, eu mostrei para vocês um exame típico de um paciente de esclerose múltipla. E ali a gente não tem muita dúvida, fica muito fácil, né, da gente dizer que é uma síndrome radiológica isolada. Mas muitas das vezes os pacientes não vão se apresentar com aquele exame que eu mostrei para vocês. Então a gente tem que ter algum tipo de critério para dizer, não, realmente esse paciente tem uma síndrome radiológica isolada e vale a pena a gente discutir se a gente vai tratar o paciente ou não. E, basicamente, esses critérios, né, nos remetem aí aos critérios de diagnóstico de McDonald lá de 2005, que eram critérios que eram muito mais restritos em termos de você dar o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, em cima desses critérios de diagnóstico, lá de 2005, é que a gente diz
se o paciente tem uma síndrome radiológica isolada ou não. Então, a gente está falando aí de lesões que sejam típicas, né? Lesões ovoides, como acontece no caso da esclerose múltipla, lesões homogêneas, lesões que têm topografias típicas, né? Periventricular, justa cortical, infratentorial e medula, como a gente já sabe que são típicas da esclerose múltipla, e lesões que não sejam compatíveis com alterações vasculares de microvasculatura, que são muito mais comuns. Então, com isso, né, se a gente preenche aí critérios de imagem lá de McDonald de 2005, né, de acordo com o que eu estou mostrando aí na tela para vocês, em termos de disseminação no tempo, em termos de disseminação no espaço, a gente vai dizer que esse paciente tem uma síndrome radiológica isolada. Ou seja, não é qualquer pontinho branco na ressonância que vai significar que o paciente tenha uma síndrome radiológica isolada. A gente tem que ser bastante criterioso para dizer que isso acontece. E aí, com isso, a gente também foi buscar aí características que chamam a atenção para dizer que esse paciente, no futuro, acabou desenvolvendo aí a esclerose múltipla. Então, a gente sabe, né, que você tem essas características de imagem ali que a gente estava conversando, e você é mulher, né, você tem menos de 37 anos de idade, você tem um líquor com bandas oligoclonais, você tem lesão de medula, ou você tem lesão captando contraste, esses são os pacientes de maior risco para, no futuro, terem diagnosticados, né, a esclerose múltipla, ou ter aquele primeiro evento clínico da esclerose múltipla. Então, a gente preencheu aqueles critérios de síndrome radiológica isolada. O médico viu, não, esse paciente realmente tem uma síndrome radiológica isolada. E aí você vai ver dentro do que acontece com esse paciente. Você tem esses fatores de risco, seria um indicativo aí para a gente tratar os pacientes de síndrome radiológica isolada. E aqui eu trago um artigo, né, de revisão. Eu estava ouvindo a aula da Juliana e ela falou muito bem a respeito das revisões sistemáticas, né? E aí, esse artigo de revisão diz exatamente em sua conclusão para a gente que seria importante tratar a síndrome radiológica isolada se os ensaios clínicos mostrassem aí benefício da gente tomar essa conduta. E aí, levando em consideração tudo aquilo que eu já falei de história natural, de pródromos, né, de fatores de risco, eu chego a trazer para vocês o que a gente tem visto nos ensaios clínicos. Então, hoje em dia, a gente já tem ensaio clínico, né, usando medicamentos para a gente poder tratar e ver, né, se a gente deve tratar esses pacientes de síndrome radiológica isolada. E aí a gente já viu, por exemplo, que até medicamentos de uma eficácia modesta, né, como é o caso da teriflunomida, ela traz um benefício em a gente utilizar nos pacientes que têm síndrome radiológica isolada, assim como, por exemplo, o dimetilfumarato, né, que aqui no Brasil recebeu o nome de Tecfidera, né, o nome comercial de Tecfidera. O dimetilfumarato também trouxe esse benefício para a gente, e até mesmo hoje, falando de medicamentos de mais alta eficácia, como a gente tem o estudo com ocrelizumab também. Então, respondendo à pergunta, né, que o Rodrigo me colocou ali para a gente começar a aula, eu digo, sim, a gente hoje deve tratar os pacientes com síndrome radiológica isolada, claro, fazendo um diagnóstico de uma síndrome radiológica isolada com critérios, né? Um diagnóstico bastante criterioso, levando em consideração ali também todos aqueles fatores de risco e todos os dados que a gente tem disponíveis hoje na literatura. E no mais, queria agradecer a vocês.
dizer que foi um prazer estar com todos vocês aqui hoje à noite, deixar aí meu contato e que vocês fiquem à vontade para perguntas, enfim, mandar e-mail e o que mais vocês quiserem.